Olá, eu sou o João Wachelk e essa é a primeira parte da nossa aula do curso de Psicologia Social sobre preconceito, certo? O nosso texto de base será só um texto que a gente vai utilizar para a questão do preconceito, é um capítulo desse livro aqui, Psicologia Social, Temas e Teoria, organizado por Leôncio Camino e colaboradores. O nosso texto de base vai ser o capítulo 11, Preconceito. Esse aqui, da autoria de Marcos Eugênio Oliveira Lima. Texto muito bom. Então vamos explicar primeiramente como é que eu vou dividir o que a gente vai ver em cada parte. Na primeira parte a gente vai comentar sobre o conceito de preconceito, né, abordando brevemente a questão também do estereótipo, tá? E sobre as origens do preconceito. E na segunda parte nós vamos abordar os níveis, os fatores do preconceito, níveis de explicação, diversas perspectivas para abordar o preconceito na pesquisa em psicologia social, a questão dos novos preconceitos que estão surgindo, né, nas últimas décadas, ou seja, como que o preconceito se adapta a normas contrárias ao preconceito, e finalmente algumas teorias, algumas indicações sobre como combater o preconceito, tá? O preconceito, ele é também mais um daqueles fenômenos que é muito difícil alguém fazer um curso de psicologia social e não ter alguma aula ou não trabalhar com teorias sobre o preconceito, porque é um dos fenômenos centrais e dos mais estudados, né, na nossa área, especialmente no campo internacional, né? O próprio texto aborda a questão de uma certa lacuna nos estudos sobre preconceito no Brasil até as últimas décadas, né? É um fenômeno que, além de ser algo aplicado no que diz respeito a... É um fenômeno que diz respeito propriamente a um problema social. Ele é explicado diretamente por aspectos que se vê em cognição social, em atitudes, e também um assunto que não foi visto aqui ainda, que é a questão da identidade social e das relações intergrupais. Então é um fenômeno que converge numa série de aspectos básicos, de teorias, de fenômenos importantes da psicologia social. E, por sua vez, acaba constituindo mais um desses fenômenos, né? O que é o preconceito, né? A gente pode dizer que o preconceito ele diz respeito, de maneira bastante simplificada, ao tratamento hostil, né? As avaliações negativas e tratamento hostil que é dado a alguma pessoa, que é explicado basicamente pelo fato dessa pessoa pertencer a um grupo que é desvalorizado socialmente. Ou seja, a questão do preconceito racial é eu conhecer uma pessoa negra, e essa pessoa ela é tratada de maneira pejorativa pelo fato de que ela pertence a um grupo que é considerado, infelizmente, de modo muito pejorativo, muito negativo em sociedades como a brasileira, como boa parte das sociedades que a gente tem, como a estadunidense, né, que os negros sofrem a questão do preconceito racial, tá? Mas existem outros tipos de preconceito e eles estão ligados basicamente a representações, a concepções negativas sobre os grupos e o tratamento das pessoas, digamos, tratamento que seja dispensado às pessoas somente devido a essas características negativas dos grupos a que elas pertencem, tá? Então, tem dois aspectos aí, né? Isso aí vale a pena problematizar também. Um primeiro diz respeito ao fato de que se nega a individualidade da pessoa, né? Ou seja, se trata com a pessoa simplesmente como se ela fosse um membro homogêneo, um membro de um grupo e vai merecer um tratamento negativo devido a isso. Isso é um aspecto de uma simplificação e uma incorreção do tratamento, da representação do grupo, ou seja,
por um lado, eu perco a individualidade da pessoa e trato ela somente como membro do grupo, ignorando todos os outros aspectos que dizem respeito a essa pessoa. E do outro lado, eu tenho uma crença negativa e incorreta a respeito do grupo e dessas características. Tá? Então esse, digamos, é um primeiro aspecto mais cognitivo, uma incorreção em termos de fatos ligados ao grupo e uma homogeneização, perda da diversidade, das outras características da individualidade da pessoa. E tem um outro aspecto que acho que não está explicitamente colocado no texto, mas é algo que a gente vai retomar algumas vezes nessa aula, que diz respeito a um aspecto ético, né, em termos de o quão correto, né, o quão desejável ou o quão certo, né, é o considerar, é o tratar os grupos de maneira negativa, tratar os grupos como se estivessem dispostos numa hierarquia social, que alguns são superiores, alguns são inferiores aos outros. Então esse código ético, essa moral, digamos assim, ela está por trás da questão do preconceito, tá? Então, por mais que eu trabalhe com erros cognitivos, com problemas de julgamentos, com homogeneização, com vieses cognitivos de simplificação, a questão do preconceito ela se torna problemática na medida em que eu passo a aceitar que tem grupos que merecem menos que outros, que tem grupos que são inferiores a outros, que são grupos que são menos humanos ou menos dignos que outros grupos. Tá? Então é esse aspecto principal que norteia, né, tanto a questão da criação de representações e de preconceito e de estereótipos dos grupos, quanto a aceitação de certos tratamentos às pessoas por pertencerem a esses grupos e acaba operando também como uma questão de como eu posso dizer, de um norte, né? Uma questão em termos de intervenção social, promovendo um debate em termos de como deve ser o tratamento dos grupos, que é algo que a gente vê na nossa sociedade, felizmente, cada vez mais presente. Tá? Mas existe uma diferença entre, e isso acho que acaba ficando um pouco mesclado na pesquisa sobre preconceito, que um aspecto é descrever os fenômenos que acontecem e a lógica que lhes é subjacente, ou seja, explicar esses fenômenos em termos de sua funcionalidade, e aí eu posso entender o preconceito tanto em termos de viés cognitivos, como também em termos de preservação de relações históricas, relações de poder, posso entender isso aí. E o outro aspecto é por que isso não é legal, por que nós devemos trabalhar para evitar isso aí, que é um componente ético que acaba estando presente também muito fortemente nessa área, na psicologia social, que trabalha com preconceito. Em alguns campos da psicologia social, como por exemplo a psicologia social crítica, ele se faz ainda mais presente, que é algo meio que constituinte de todos, como posso dizer, de todas as análises dos problemas teóricos com que se deparam esses pesquisadores, né? Claro, não existe uma descrição pura, não existe uma investigação pura, toda a descrição do conhecimento ele acaba implicando uma ética por trás acerca de qual é o procedimento correto, o que é desejável em termos de como se observar e assim por diante. Isso é algo que até o Peirce já comenta na semiótica, na relação entre as ciências normativas, que seria a lógica, a ética e a estética. Não estou tratando disso, mas aqui a gente consegue identificar mais fortemente um componente ético na investigação e na determinação de intervenções voltadas para o preconceito. De modo geral, é um consenso na área que o preconceito não é algo legal, não é algo desejável e que ele deve ser combatido. Tá? A desigualdade entre grupos deve ser combatida, mas é importante ter isso em mente, porque sem isso muita coisa não se entende e as pessoas podem inclusive não se entender, não entrar em acordo a respeito disso. Depois a gente vai comentando no decorrer da aula, porque esse é um aspecto que muitas vezes não é explicitado, mas precisa ser trazido. Tá? Então o preconceito, ele, voltando aqui, é uma atitude hostil que eu vou ter frente a uma pessoa que é explicada meramente pelo fato dessa pessoa pertencer a um grupo desvalorizado socialmente. Tá? Então, o preconceito,
ele deve ser trabalhado, deve ser tratado como uma atitude, ou seja, como uma opinião, como um posicionamento, algo que já foi trabalhado na aula de atitude em psicologia social, como um afeto negativo, uma avaliação contrária a alguém devido a essa pessoa pertencer a um grupo. Então, com uma atitude abordada frequentemente em termos de 3 componentes, em termos de 3 maneiras, 3 registros da expressão dessa atitude, o preconceito, por ser um tipo específico de atitude, uma instância de atitude, né, ele também pode ser abordado de maneira bastante frutífera desse modo. Então, se eu for trabalhar com os 3 componentes do preconceito, eu vou ter o componente cognitivo, o componente afetivo e o componente comportamental. Lembrando das atitudes, o componente cognitivo diz respeito às crenças, os pensamentos, o conhecimento sobre o objeto de atitude. O componente afetivo é a emoção, é o sentimento propriamente dito, a avaliação, o afeto, no caso da atitude positiva ou negativa a respeito do objeto. E o componente comportamental diz respeito às ações, às práticas, às intenções de se comportar em relação ao objeto. Então, transpondo para o preconceito, o componente cognitivo de crenças seria o que a gente chama de estereótipo, né? Ou seja, o nosso conhecimento a respeito de um grupo. Tá? E o estereótipo ele daria para dar tranquilamente uma aula inteira sobre estereótipo. Nós temos uma série de estudos, de teorias importantes sobre estereótipo. Eu vou mencionar só uma aqui, daqui a pouco. Mas o estereótipo, então, diz respeito a... Basicamente, são esquemas sobre grupos, assim como eu tenho, né, usando a abordagem da cognição social, essa terminologia, assim como eu tenho conhecimento, esquemas sobre mim mesmo, autoesquemas, esquemas sobre objetos, esquemas sobre papéis sociais, esquemas sobre pessoas, esquemas sobre a personalidade, eu tenho esquemas sobre grupos. Então, nós temos uma sociedade estereótipos quando nós temos esquemas que são fortemente compartilhados, que tem um forte consenso na sociedade em que eu estou acerca de como é um grupo, quais são suas características de personalidade, suas características de comportamento. Tá? Então, se eu pensar em termos de uma sociedade racista, estereótipo dos negros que vai trabalhar com crenças de que eles sejam menos capazes intelectualmente, que eles sejam fortes, que eles sejam, sei lá, preguiçosos, que é algo que a gente observa, como se vê no texto, estereótipos de preconceito de maneira mais aberta, que ocorria algumas décadas anteriormente no nosso país e em outros países. Quando essas crenças elas são compartilhadas, existe um forte consenso, uma consciência de que se pensa dessa maneira a respeito do grupo, né? Aí nós temos um estereótipo. Então também estereótipos que nós podemos ter sobre homossexuais, sobre gays, sobre lésbicas, estereótipos sobre pessoas de certa região, né? O mineiro, o catarinense, o paulista, o carioca, estereótipos sobre os idosos, sobre os jovens. Eu não vou nem comentar aqui as características que todo mundo sabe, né? Por pertencer à nossa sociedade, à nossa cultura, nós sabemos, não que nós concordemos com esses estereótipos, mas nós sabemos de que se trata aqui, né? Então pega lá o idoso é ranzinho, o idoso é teimoso, esse tipo de coisa, o jovem é imaturo, né? E assim por diante, né? O paulista é trabalhador, o carioca é malandro, esse tipo de coisa. Quando nós temos um consenso na nossa cultura a respeito dessas crenças, nós temos um estereótipo, tá? E nós temos um estereótipo. Então, o componente cognitivo, as crenças sobre as quais está baseado o preconceito são o estereótipo, e não é necessário dizer aqui, né? Acho que já ficou claro da leitura também, que esses estereótipos podem ou podem não ter relação alguma com uma realidade dos fatos, uma realidade objetiva. Existem vários pontos de vista também, mas a questão é a sua sustentação num grupo, numa comunidade social. Tá? Então é algo grupal, é o coletivo, aprendido com a socialização, e diz respeito a esse componente cognitivo, né? Os estereótipos, como a gente já vem trabalhando em cognição social,
eles são um componente, assim, eles são um processo, eles são um produto da mente humana e eles possuem uma funcionalidade em termos de que eles tornam a nossa vida mais simples, mais fácil, né? Se a gente tivesse que criar informação detalhada sobre cada pessoa, individualizada, sobre cada pessoa, cada objeto com que nos deparamos no decorrer da nossa existência, do nosso cotidiano, perderíamos muito tempo, ficaríamos muito cansados, poderíamos fazer poucas coisas ao mesmo tempo. E o estereótipo, assim como as categorias, ele atua na simplificação dessa realidade, né? Porém, quando se trata de uma generalização, de uma homogeneização das pessoas que resulta num tratamento negativo a essas pessoas, por elas pertencerem ao grupo que tem um estereótipo negativo, aí a coisa se torna, evidentemente, algo prejudicial que deve ser combatido, conforme esse componente ético que eu já comentei aqui. Tá? E antes de entrar, né, vou só fazer um parênteses um pouco maior aqui, porque o estereótipo, ele poderia ser, como eu disse, poderia ter uma aula inteira sobre estereótipos, até mais, um curso sobre estereótipos, né? E existem teorias célebres, né? Vou mencionar uma aqui, que é a da teoria do conteúdo dos estereótipos, que diz que todos os estereótipos que nós temos sobre todos os grupos, eles se organizam em duas dimensões, que é calor, warmth, e competência. Então eu vou ter grupos que são considerados calorosos e competentes, calorosos e incompetentes. Aí, nesse caso gerariam simpatia. Calorosos e competentes são mais o nosso grupo, grupos frios e incompetentes, grupos frios e competentes. Então a gente conseguiria distribuir basicamente aí os estereótipos dos grupos a que a gente pertence, de outros grupos, né? E isso geraria emoções particulares. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, daria para estudar bastante essa teoria aí, que é da Fiske. Acho que não lembro quem é coautor com a Fiske. Mas tem um outro efeito interessante, né? Porque às vezes a gente se pergunta, né? Mas por que eu devo combater um estereótipo negativo, né? Qual é o problema de eu pensar alguma coisa sobre o grupo, isso é incorreto? Mas só para ter uma ideia, existe uma teoria, uma identificação de um fenômeno que é a ameaça do estereótipo, né, do Steele e do Aronson, acho que é um primeiro estudo de 95, ou pelo menos mais famoso a respeito disso, que demonstra que o mero conhecimento por parte de uma pessoa, de um grupo, uma minoria, de um grupo inferiorizado, o mero conhecimento por parte de uma pessoa desse grupo, de que numa certa situação se pensa que ela vai agir, que ela vai ter um desempenho inferior, ou que ela tem uma certa característica negativa, só a pessoa saber que isso existe, saber que isso está presente naquela situação, isso modifica o desempenho da pessoa, isso afeta psicologicamente, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, nós conhecemos alguns estereótipos na nossa sociedade que demonstram, que indicam, por exemplo, as pessoas brancas são mais inteligentes que as pessoas negras, mais competentes, ou que os homens são melhores em tarefas, em atividades ligadas à matemática, que as mulheres. Então nós temos estereótipos aí de amplo domínio, tá? E existem pesquisas que mostram que quando as pessoas vão realizar uma prova, por exemplo, uma prova de desempenho, aqui foi feito com outro teste, né? Um outro teste acadêmico ali, vamos dizer que seja uma prova do Enem, uma prova da escola ou da universidade, e a pessoa, quando vai realizar essa prova, vamos dizer, a pessoa é uma mulher, vai fazer uma prova de engenharia, de matemática, e na situação fica evidente que, olha, ela fica sabendo que espera-se que os homens vão melhor nessa prova que as mulheres, né? Quando ela se torna consciente dessa expectativa geral, digamos assim, o desempenho dela é inferior, tá? Então, o que acontece nesse tipo de tarefa? E aí eu vou falar baseado no estudo de Vick e colaboradores que observaram exatamente essa questão de tarefas de matemática com homens e mulheres, né? Se observa que, se fizeram nessa tarefa, eles fizeram uma mensuração também de indicadores fisiológicos, né? De pressão, de frequência cardíaca. E quando nós temos uma situação, comparando homens e mulheres, elas vão fazer a prova, e daí tem duas condições experimentais.
vão fazer a prova de matemática, numa situação eles se diz ali, a pessoa que vai aplicar a prova, alguma instrução, menciona o seguinte: olha, esse teste aí que vocês vão fazer de matemática não teve nenhuma diferença de desempenho entre homens e mulheres no passado. Ou seja, aí não tem ameaça do estereótipo. E a outra condição é, olha, nesse teste aqui, geralmente, os homens, eles foram melhor que as mulheres. Então, essa condição é a condição ameaçadora. Tá? Condição em que a ameaça do estereótipo está presente. O que acontece? Na condição igualitária, as mulheres vão um pouco melhor até que os homens. Não é muito significativo, não é muito grande essa diferença, mas as mulheres até foram melhor que os homens. Na condição ameaçadora, os homens vão bem melhor e as mulheres vão bem pior. E o que acontece em termos fisiológicos? Tá? Na condição igualitária, as mulheres elas se sentem desafiadas, ou seja, tem um aumento da atividade cardíaca, que é pela aí eles têm a teoria fisiológica lá que eles seguem, não é minha praia, tá? E os homens se sentem meio relaxados, meio preguiçosos, não dão muita importância para aquilo naquela situação. As mulheres vão um pouco melhor. Já na condição de ameaça, aí as mulheres exibem um padrão fisiológico associado à ameaça, que é o aumento da pressão sanguínea com pouca mudança cardíaca, uma pequena mudança cardíaca. E os homens, eles se mostram desafiados. Então, o grupo majoritário, o grupo mais empoderado, digamos assim, na situação, numa condição de ameaça de estereótipo, ele se sente encorajado. Ah, não, eu vou melhor, esse negócio, isso tá para mim. E o grupo que tem o estereótipo negativo, agindo, ele se sente... ele fica pressionado, se sente ameaçado e o desempenho acaba sendo pior, né? Ou seja, ele acaba confirmando a previsão da ameaça do estereótipo, que não é nada muito diferente de uma profecia autorrealizadora. Então, isso é observado, por exemplo, com homens e mulheres em questão de matemática, mas também em desempenho acadêmico com brancos e negros, que seria a pesquisa original ali do Steele e Aronson, que é exatamente o mesmo padrão. Numa situação em que o estereótipo está ativado de ameaça do estereótipo, os negros vão pior e os brancos vão melhor na prova. Numa situação em que não se trabalha com estereótipo nenhum, o desempenho é muito mais parecido e os negros vão até um pouquinho melhor, de maneira pouco significativa, mas nominalmente um pouco melhor. Tá? Então, isso é só um pequeno parênteses para demonstrar a importância das pesquisas sobre estereótipos e para demonstrar o efeito que somente o conhecimento de que existe um estereótipo em ação num certo contexto e que o grupo a que a pessoa estereotipada... não, eu vou refrasear um pouco. Somente o conhecimento por parte de uma pessoa estereotipada negativamente, de que existe uma expectativa negativa sobre seu desempenho ou sobre sua ação, que seja, isso é suficiente para ter efeitos negativos comportamentais perceptíveis. Tá? Não vou nem abordar aqui autoestima, não vou nem abordar aqui crenças, não vou nem abordar aqui o que se passa na mente dessa pessoa fora do desempenho perceptivo, tá? Perceptível. Tá? Então, realmente é algo que vale a pena estudar. Então, tu podes imaginar, então, outros tipos de interação, outros tipos de constrangimento, outros tipos de efeitos negativos que podem ter ações até mais drásticas, comportamentos de interação até mais preconceituosos. Tá? Então, voltando para o preconceito, então, novamente, trabalhando o preconceito como atitude, o componente cognitivo é o estereótipo. Já o componente afetivo é o preconceito propriamente dito. É essa atitude negativa que eu vou ter frente a uma pessoa pelo fato de pertencer a um grupo desvalorizado socialmente. Aí também cabe mais um parênteses, né? Porque eu posso trabalhar como o preconceito. Existe uma espécie de uma concepção, às vezes, no senso comum e tal, de que, não, o preconceito ele é um conceito que ele é formado antes de eu ter conhecimento dos fatos, é um conhecimento trabalhado antes de uma experiência mais direta, né?
Poderia ser, né? Então, à medida que eu tenho um conhecimento que ele é não baseado na realidade, eu tenho um preconceito. À medida que eu vejo que esse conhecimento ele corresponde aos fatos, aí já não é um preconceito, é um conceito que seja, sei lá. Então, tem pessoas que trabalham com uma questão assim de, o meu preconceito também pode ser positivo, né? Mas assim, no senso comum não se trabalha também nem dessa maneira de preconceito positivo, isso é um não fenômeno, digamos assim, tá? É algo que se existe, que bom, o cara vai ser bem tratado, porque não é um problema social, né? O preconceito, ele sempre é negativo, ele sempre é pejorativo. Então, mais importante até que a incorreção, como eu disse, mais importante que a incorreção das crenças sobre a pessoa, sobre o grupo, é o fato de que essa avaliação do grupo gera uma avaliação, gera uma ação, uma avaliação, um afeto negativo. O preconceito só faz sentido, em termos teóricos, em psicologia social, se for uma atitude hostil, uma atitude negativa, tá? Então não tem essa de preconceito positivo, ok? Então, novamente, assim, essa questão do erro cognitivo, do viés, no meu entender, ela é menos importante ou talvez menos definitória, digamos assim, que a questão de ser uma avaliação negativa baseada em algum grupo, tá? Então, esse seria o aspecto afetivo. O aspecto comportamental, o componente comportamental, aí diz respeito propriamente aos comportamentos observáveis, às ações observáveis ligadas à discriminação, né? Ou seja, eu não gosto da pessoa por ela ser do grupo que eu não gosto e eu ajo de maneira... Eu posso xingar essa pessoa, eu posso evitar conversar, eu posso prejudicar essa pessoa de alguma outra maneira, eu posso agredir. Tem várias manifestações, algumas mais abertas, outras mais veladas, algumas mais explícitas, outras mais sutis. Mas esse aspecto público, observável, esse comportamento, seja verbal, seja físico, que expressa essa atitude hostil negativa, expressa o preconceito, essa aí sim é a discriminação, tá? Então, na verdade, as leis que nós temos, antirracismo, antipreconceito, mais recentemente a criminalização da homofobia, ela não está propriamente, pelo menos não diretamente voltada para o preconceito. Na nossa sociedade, acho que em todas, né, a gente... Aí tem uma série de questões assim, mais filosóficas, mas a pessoa pode pensar o que ela quiser, ela pode achar o que ela quiser. No entanto, essas leis antipreconceito, elas vetam, elas proíbem a manifestação do preconceito. Elas proíbem discursos de ódio voltados ao grupo, elas proíbem agressões, elas proíbem segregação, elas proíbem discriminações institucionais. Então, o que é proibido, o que é interditado pelas nossas leis, na verdade, é a questão da discriminação, né? Como a gente vai trabalhar depois na questão do combate ao preconceito, gradativamente a proibição da conduta, a proibição da ação, do comportamento, até por algo que já foi trabalhado em atitudes, a modificação de um componente pode gerar, muitas vezes gera, paulatinamente, a modificação de um outro componente. Então a pessoa passa a agir de uma maneira não discriminatória, a suprimir a discriminação em relação a uma pessoa de um grupo minoritário. Isso, num primeiro momento, pode não estar ligado a uma mudança do jeito dela pensar. Mas, em muitos casos, é algo que vai passando entre gerações, é algo que vai mudando a maneira de agir, porque leva a pessoa a outros tipos de interação com as pessoas que são alvo de preconceito. Isso pode modificar também o afeto, as crenças, né? Tanto em termos de uma mudança de correção, um ajuste em termos da correção, da propriedade do estereótipo negativo, quanto também na internalização de uma norma de igualdade, de modificação de relações, tá? Mas só para ficar bem claro aqui, nossas leis, elas incidem sobre a discriminação, mas com esperança, né? Em termos sociais, em termos de finalidades, com a esperança de que elas possam atingir
também os componentes internos do preconceito, as crenças e os afetos, o próprio preconceito propriamente dito, né? Então, definição do preconceito é mais ou menos essa, tá? Eu vou ter tantos tipos de preconceito quanto eu tiver, variedades, né? Instâncias de preconceito, quanto eu tiver instâncias de grupos desvalorizados socialmente, né? Então, o texto do Marcos Eugênio, ele trabalha mais exemplificando um dos preconceitos mais difundidos e mais combatidos na nossa sociedade, mais graves, que é a questão do racismo, tá? Mas eu tenho também preconceito devido à orientação sexual, LGBTfobia, homofobia. Eu tenho preconceitos ligados à idade, o idadismo, preconceito ligado especialmente aos idosos, preconceito ligado a estrangeiros, xenofobia, pessoas de outras regiões. No Brasil, nós temos preconceito contra nordestinos, tá? Preconceitos contra pessoas obesas, que é a gordofobia. Cada um desses tipos de preconceito vai ter suas dinâmicas próprias, que estão ligadas basicamente aos valores associados a cada grupo, né? Então, as implicações, o tipo de avaliação, o tipo de relação, o tipo de permanência ou impermanência da categoria, digamos assim, ligados à questão dos negros no racismo, é diferente do ligado, por exemplo, à questão da idade, que a idade é algo porque todos vão passar, né? A não ser que morram antes, né? Mas à medida que nós envelhecemos, nós vamos nos tornando idosos posteriormente, né? Se tudo der certo. Então é diferente um grupo que é uma etapa que reflete algo porque todos vão passar, comparado com, por exemplo, a origem de um grupo racial, em que fica claramente marcado, não, essa pessoa é de um grupo, essa pessoa é de outro grupo, essa pessoa pertence de certa maneira aos dois. Cada sociedade lida com essa questão do grupo racial de acordo com um certo viés, mas é diferente em relação à questão do idadismo, questão da obesidade, tá? Então, cada tipo de preconceito tem afetos, tem qualificações relacionadas a cada grupo, tem tipos de relações entre os grupos que podem ser mais próximos, menos próximos, tipos de efeitos, né, e psicológicos e comportamentais associados à minoria, que vão marcar as suas especificidades, tá? E aqui a gente não vai... Essa é uma aula mais geral, é um panorama mais geral, e nós não vamos, nós não vamos abordar cada um desses tipos de preconceito de maneira mais específica, tá? A gente vai trabalhar um pouco os aspectos mais gerais, né? Mas de modo geral, a questão do preconceito ela vai envolver, que é algo que a gente vai ver um pouco na segunda parte da aula, dois aspectos principais. Um aspecto mais cognitivo, né? O fato de nós simplificarmos a informação e considerarmos os membros de um grupo mais homogêneos e acabarmos adotando um tratamento para essas pessoas que seja explicado mais por essa pertença grupal. Então, uma simplificação da informação misturada com erro é um dos fatores. E o outro, que é algo ligado à categorização, né? Processo de categorização, não é diferente aqui, tá? E um segundo aspecto voltado para manutenção, para um reflexo de relações entre os grupos. Aí já sai de um fenômeno intraindividual, tá? De como se lida com a informação, e se passa para um fenômeno em termos de relações entre grupos na sociedade. Então, pensando nos níveis de análise do Doaz, aqui, né, até o momento, em psicologia social, se foi trabalhado cognição social, atitudes, muito mais voltado para, olha, o que acontece, entre aspas, na cabeça do indivíduo, como que a pessoa lida com informações da sociedade em nível intraindividual, tá? Aqui no preconceito a gente já trabalha muito com pessoas de grupos diferentes, isso tem implicações. Então, níveis interpessoal e nível posicional, intergrupal, tá? Então, nós temos aspectos cognitivos e também um aspecto de preservação, manutenção e legitimação de relações intergrupais assimétricas de grupos dominados, tá? E quais seriam os elementos comuns a esses tipos de preconceito que foi trabalhado aqui? Como a gente quer fazer uma abordagem mais geral do preconceito, quais seriam? Um primeiro aspecto comum
seria uma ênfase por parte da pessoa preconceituosa, ou do grupo, da sociedade, da identificação de diferenças entre os grupos e de uma hierarquização entre essas diferenças e esses grupos, ou seja, tem grupos vencedores e perdedores, dominantes e dominados, o nós e o eles, tá? Sentimentos de antipatia a alguém só porque pertence a outro grupo, uma uniformização e homogeneização do membro do grupo e também uma tendência a resistir a modificar essas crenças negativas, tá? Mesmo face a evidências, face a fatos que mostrem para a pessoa preconceituosa que ela não tem razão, né? Então, questão do preconceito racial, né? Alguma pessoa racista tem um preconceito que os negros, eles são pessoas menos capazes intelectualmente. Aí se mostra, não, mas veja bem, isso aí está muito mais ligado à questão da história dos negros na sociedade brasileira, do passado escravista, que gerou uma série de empecilhos para as pessoas desse grupo em termos de condições de escolaridade, de estudo, empecilhos que elas enfrentam continuamente no cotidiano, e isso gera um desempenho escolar que em condições desiguais vai ser desigual também, porque os brancos e os negros no Brasil eles vivem em situações muito desiguais, né? Os negros têm que matar um leão por dia, digamos assim, o branco não sabe o que é isso. Então, mesmo frente a essa constatação, com estatísticas, com análise, com escambau, a pessoa se nega a modificar as suas opiniões, se baseando na possibilidade de pontos de vista diferentes, no poder de contradição dos fenômenos culturais que nós temos também, tá? E mesmo, novamente, mesmo uma negação pelo fato de que a pessoa pode seguir uma ética de que, olha, a desigualdade é desejável, a desigualdade é natural, nós temos grupos superiores e a pessoa, se ela acredita nisso, e é algo que se observa cada vez mais na nossa sociedade, eu diria, tá? Ou pelo menos de maneira mais aberta, se as pessoas acreditam nisso, em essências diferentes entre os grupos, em uma narrativa de que temos vencedores e vencidos, temos superiores e inferiores, dificilmente ela vai buscar também mudar essa avaliação, dificilmente ela vai aceitar a necessidade de mudar essa avaliação, porque as premissas gerais, os valores gerais que essa pessoa vai ter a respeito da sociedade, das relações entre os grupos, vão ser outras. Essa pessoa vai estar numa outra ética. E isso que é mais complicado em relação ao preconceito, né? O fato de que as pessoas têm éticas diferentes. E aí o buraco é bem embaixo, mas a gente comenta mais no final da segunda parte. Então, esses 4 elementos incomuns: ênfase e hierarquização das diferenças entre os grupos, sentimentos de antipatia a alguém só porque pertence a outro grupo, uniformização e homogeneização do membro do grupo minoritário aqui. E aqui minoritário não quer dizer que tem mais ou menos, que tem pouca gente. Minoritário, minoria social, diz respeito ao poder social, tá? Então, por exemplo, eu tenho os ricos, eu tenho os pobres. Os pobres no Brasil, um monte de gente. O Brasil é um país que tem muitas pessoas pobres. Mas, em termos de poder social, os pobres são minorias, né? E os ricos são uma maioria. É nesse sentido, tá? Vem puxando lá do Kurt Lewin, lá, minorias e tal. E um último aspecto, resistência a desconfirmar as crenças preconceituosas, tá? E o último ponto dessa primeira parte da aula diz respeito a de onde veio o preconceito, qual a origem do preconceito. E é mais um daqueles fenômenos que eu não vou ter, né, aquela causa única que explica tudo. Eu tenho pontos de vista diferentes e que eles acabam se mesclando e gerando pontos de vista e pontos de inserção, níveis de fenômenos, ou mais na espécie ou mais na cultura, digamos assim, que vão se mesclando e gerando como determinante, como resultante, o preconceito que nós conhecemos. Então, um primeiro argumento, um primeiro ponto de vista sobre a origem do preconceito é um ponto de vista evolucionista, tá? E aí se apoia o Marcos Eugênio basicamente no Fishbein. E esse ponto de vista, ele diz o seguinte: olha, na nossa espécie, nós temos uma tendência, nossa espécie também em primatas, nós temos 3 aspectos que geram preconceito, basicamente voltado para a competição, para a hostilidade entre grupos. Tá? Então, o primeiro aspecto seria a aptidão para a inclusão, né? Ou seja, as pessoas
teriam, né, as tribos, isso já nos primatas também, uma aptidão para dar preferência aos seus parentes, né, ou seja, um favorecimento a pessoas de seu clã, ou macacos, será, em outras linhagens, né, se a gente for pegar paralelos, pessoas de seu clã, de sua família, em relação a pessoas de fora, ou seja, se favorece o grupo próprio, o in-group, esse favoritismo é algo que se trabalha posteriormente em grupo e identidade social. Especialmente quando nós temos uma escassez de recursos, né? Quando está tudo beleza, show de bola, todo mundo relativamente em paz, mas quando há poucos recursos, pouco alimento, existe uma competição maior entre os indivíduos e tal, e aí se dá preferências, se faz alianças mais com pessoas do próprio grupo, tá? Ocorre essa competição entre grupos. Um segundo aspecto seria que os seres humanos acabaram estabelecendo, instalando uma série de sistemas de autoridade, né? Então, no decorrer das nossas vidas, a família, os pais têm autoridade, dizem o que pode, o que não pode, estabelecem pela força física ou simbólica, né? Em relação às crianças, nós temos a instituição escolar, em que também é na base da punição, é na base, ó, isso pode, isso não pode. Nas empresas, nós temos também o patrão que manda, né? Então, o Estado também é uma grande instância reguladora que também se impõe pela força física ou simbólica, né? Pegando lá pelo Bourdieu, digamos assim. Então, nós temos uma série de sistemas de autoridade que incitam essa questão do certo ou do errado e que geram uma questão de ódio também, né? Então, a pessoa que foge da norma grupal, acaba sofrendo hostilidade. E um terceiro aspecto diz respeito à hostilidade entre grupos para proteger fêmeas e jovens, controle de alimentos, busca de uma coesão do grupo. Então, esses três aspectos já presentes na espécie, na sua luta, no seu desenvolvimento, eles seriam uma origem, os fenômenos, as sementes, digamos assim, evolucionistas do preconceito que tornam eles difíceis de serem combatidos, tá? No entanto, é aí que vem uma segunda explicação que diz respeito a, tudo bem, nós podemos ter essas tendências, mas elas não estão presentes contra certos alvos ou contra certos grupos desde sempre, né? Uma explicação antropológica e histórica. Então, quem vai sofrer o preconceito, a maneira como esse preconceito vai se expressar, isso aí é determinado muito mais por relações históricas, relações culturais, né? Então, no capítulo ali se faz menção a estudos em psicologia de desenvolvimento que mostram o seguinte, olha, por exemplo, relativo ao preconceito racial, né? A partir dos 3 anos as pessoas já sabem, as crianças, né? Já sabem que elas pertencem a um grupo, que elas têm uma cor da pele, um grupo racial, as pessoas de outro grupo são diferentes, isso pode ter valorações negativas, mas com 2 anos não. Com 2 anos, por exemplo, a questão de cor da pele ela é menos importante que a questão de gênero, relativa à escolha de bonecos, marcação de gênero, brinquedo. O guri brinca com carrinho, a menina vai brincar com boneca, esse tipo de coisa que também gera outros preconceitos, outros problemas. Mas a questão é, olhando o preconceito racial, ele surge historicamente, é algo que as pessoas aprendem, tá? Então, por mais que nós tenhamos essas tendências a discriminar, a sermos preconceituosos, os alvos, as maneiras como que isso vai acontecer, isso vai estar relacionado a uma cultura que se estabelece, né? Então, também se faz menção a estudos históricos no capítulo, que mostra como que os romanos e os gregos eles tinham uma imagem de igualdade, uma imagem de respeito relativa aos negros, com que se deparavam periodicamente em navegações, em contatos entre povos, né? E a imagem negativa do negro, que vai gerar o preconceito, vai estar muito mais voltada para o desenvolvimento da igreja, para a simbologia das cores do branco, o sagrado, do negro, as trevas, né? A questão da escuridão, do diabo, o que seja, tá? E, posteriormente, há um sistema escravista que conviria, então, representar negativamente o negro para justificar essa desigualdade, justificar essa servidão que não seria nunca aceita caso se considerasse que os negros eram cristãos igual aos europeus, que mereceriam o mesmo tratamento. Aí o sistema cristão iria entrar em parafuso, porque isso seria inaceitável normativamente. Então é a escravidão, é a simbologia, essa dicotomia de simbologia das cores, posteriormente na Idade Média, né, Idade Média, Idade Moderna, que vai justificar e que vai gerar a forma histórica
do preconceito racial que vem desde então até os dias de hoje, reforçado pelas condições negativas e desumanas a que os negros foram submetidos na colonização, que gerou uma série de dificuldades para as populações negras. Tá? Então, temos aí uma explicação muito mais antropológica e histórica que acaba, digamos assim, preenchendo, recheando, determinando os conteúdos de qualquer tendência que nós tenhamos na espécie. Tá? E por fim, nós temos a explicação cognitiva, né? Que ao categorizar elementos, e aqui no caso categorizar indivíduos como membros de grupos, essas categorias elas vão ser pareadas, vão ser identificadas também por uma série de propriedades avaliativas, aí no caso de competência, de positividade, negatividade, de força, esse tipo de coisa. E ao categorizar as pessoas em grupos, nós homogeneizamos essas pessoas e nós amplificamos um pouco essas propriedades, essas avaliações ligadas a cada categoria. Então, ao fazer parte de um grupo, a pessoa e o grupo acabam levando todo um pacote que já foi, digamos, socializado e constituído historicamente, né? Além disso, existe uma espécie de um pensamento naturalista, né, algumas teorias que buscam mostrar como as pessoas tendem, ao categorizar grupos sociais, identificar essências diferentes, praticamente como se fossem de substâncias diferentes que não podem ser modificadas no decorrer da vida. Tá? Então isso faz com que a pessoa, ao ser considerada negro, judeu, etc., ela seria pertencida como tendo uma essência diferente, que não vai ser modificada. Isso mostra ali na questão do estudo do desenvolvimento, que, não, se eu tenho um tigre, eu boto uma pele de leão, ele continua sendo um tigre. Tá? Então esse tipo de pensamento do ser humano como uma substância, um elemento biológico diferente, né? Até físico quase, que ele não é um processo em andamento, que não é o processo em termos de o que a pessoa faz, como ela se comporta, que vai determinar o que é o ser humano, o que não é, o que é o grupo, o que não é. Tá voltado a esse pensamento naturalista, essencialista, né? E as pessoas elas se norteiam no entendimento de grupos sociais muito a respeito disso aí. A gente já trabalhou brevemente o essencialismo na parte da cognição social. Tá? Então, eu tenho um viés cognitivo, né? Em termos de, na simplificação dos elementos, no agrupamento de elementos, eles acabam, cada categoria, cada grupo, cada estereótipo, acaba sendo atribuída a esse grupo uma série de características, muitas vezes negativas, e para modificar isso aí com a experiência é difícil, né? Porque nós tendemos a manter os conceitos que a gente já aprendeu, entender os conceitos que a gente utiliza no nosso dia a dia, salvo se eles se mostrem inadequados, né? Em termos de relações humanas, relações entre grupos, fica muito difícil saber, fica muito difícil provar que não, esse estereótipo vale ou não vale, porque sempre há argumentos dos dois lados, aí se tornam questões de valor, né? Questões interpretativas em que não há um consenso, como, por exemplo, observação de aspectos físicos, etc. Temos cor do céu, né? Isso eu quis dizer. Tá? Então, nós temos origens complementares, né? O preconceito ele surge seja como uma tendência da espécie, seja como direções históricas e antropológicas, seja como um entrelaçamento também com nossos fatores cognitivos quando eu olho especialmente para o indivíduo. Tá? Então, nós temos origens complementares, mas quais seriam os alvos do preconceito? Aí eu acho que basicamente tem que olhar para as relações históricas mesmo, para as relações entre grupos, para a questão de onde a pessoa se situa em relação ao grupo, quem são os seus, entre aspas, adversários, o grupo com quem interage, com quem disputa algum tipo de recurso. Acho que está mais por aí mesmo, né? Então, relativo à primeira parte da nossa aula seria basicamente isso. Na segunda parte, vamos tentar explicar algumas teorias que trabalharam com alguns níveis de preconceito e abordar os novos preconceitos, mais voltado para a questão do exemplo que Marcos Eugênio traz, dos novos tipos de racismo, e comentar um pouco sobre como combater, então, o preconceito. Até a segunda parte, então.